Olá, estamos em mais uma live. Essa é a 13ª live para a glória de Deus, gente. Estou tão feliz com o resultado destas lives, sabe? Que o propósito delas é evangelizar, é glorificar o nome de Deus. E nós estamos com certeza atingindo este objetivo. Desde já quero abençoar cada um que entrar ao vivo nesta live, abençoar as pessoas que ainda vão assistir, né, lá no YouTube, posteriormente. Gostaria de convidá-los também a se inscrever no canal do YouTube, @NandaCastOficial, tá? No link da bio aí, tem o link da bio. Tem o link na bio do Instagram e vocês podem clicar e já vai direcionar para o YouTube. E lá é só você se inscrever, ativar a notificação, que sempre que a gente postar algum vídeo, o YouTube vai sinalizar e vocês vão ter aí acesso aonde vocês estiverem, ao horário que vocês puderem assistir e quiserem, né? À vontade. Quem não assistiu as outras séries, elas estão lindas, né? Estão super fortes e quero convidá-los a assistirem, quem ainda não assistiu. E hoje nós vamos receber aqui um cara muito legal. Ele é pastor, ele é teólogo, ele é influencer cristão também. Então, assim, tô muito feliz em recebê-lo. É o pastor Alisson Rodrigues. Ele tem um canal muito legal e eu vou deixar o link o arroba dele aqui do Instagram para que vocês sigam também, porque o conteúdo dele vale muito a pena. Então, eu vou convidá-lo aqui a participar conosco. Muito carinho. Oi. Isso, veramos a Agora sim. Muito obrigada, Alisson. Já quero te agradecer, pastor Alisson, por aceitar esse convite, tá? Para aceitar e continuar, né, propagando a palavra de Deus, né? Já faz isso muito bem no seu canal. Obrigado. Falando aqui com o pessoal, vou deixar o seu arroba para que o pessoal também que segue o NandaCast, para que eles sigam o seu conteúdo, que é um conteúdo muito relevante e importante, totalmente à luz da palavra, que é mais importante hoje, né? Não somos nós, mas é sobre ele, e a gente precisa deixar, né, isso claro na nossa missão. E muito obrigada, que Jesus abençoe grandemente sua vida. Amém. Seus Amém. chamados, seus ministérios, viu? Muito obrigada mesmo por essa participação aqui com a gente no NandaCast. Disponha, sempre que precisar. Tá me ouvindo bem aqui também? Tá tranquilo? Sim, tá tranquilo, tô te ouvindo. Então, Te escuto perfeitamente. tá bom. Tá? Então, pastor Alisson, a gente sempre, quando inicia uma live, a gente pede que o convidado faça uma oração. Amém. Por todos nós que vamos assistir, né, a live, que vai assistir depois esse vídeo, posteriormente, para as pessoas também que estarão ao vivo. E eu gostaria de pedir que o senhor fizesse uma oração por nós. Amém. Deus, nós invocamos o seu Filho nessa hora. Pedimos que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um que vai assistir, Senhor Deus, essa live ou posteriormente esse podcast. Que a vida desse homem a qual nós nos propusemos a falar sirva de inspiração e de modelo para muitos de nós. É a tua palavra quem nos ensina, que Paulo disse: sejam meus imitadores enquanto eu sou de Cristo, e que nós possamos olhar para a vida de João Batista como um exemplo de um homem de Deus que foi fiel, inclusive até a morte. Que o Senhor nos abençoe e fale poderosamente ao nosso coração, e que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigada. Alisson, seu tema hoje é João Batista, né? Quando eu escolhi, né, e a gente ora muito, né? A gente coloca uma lista assim de convidados, né? De possíveis convidados. Sim. Aí eu falei, esse cara aqui é a cara do pastor. Eu adorei a referência. João Batista era polêmico.
polêmico, né? Porque João Batista Ai, ai. pregava a verdade. Então, como Pois eu é, sigo menina. seu canal, eu vejo lá, né, as pessoas comentando, apesar de ter muitos comentários positivos, mas tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade. E É, pois é. o João Batista. Então, eu falei, nossa, se ele aceitar isso aqui, vai ser perfeito, porque João Batista é um tema a cara do pastoralismo. E eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução sobre a vida, quem foi João Batista, né? Qual que foi o chamado dele, né? Fala aí um pouquinho para a galera. Então, João Batista é nada mais, nada menos do que o último e o maior profeta do Velho Testamento. Embora algumas pessoas às vezes não saibam, né? E João Batista está já relatado no Novo Testamento, mas a nova aliança ela só inicia na morte de Cristo, porque a aliança é feita no sangue dele. E foi o próprio Jesus também quem disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Ele é o maior profeta do Velho Testamento, entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, João Batista é um primo de Jesus, filho de um sacerdote, e um homem importante, muito importante na história do Salvador, na história do Messias, do Cristo. Foi aquele que veio preparando o caminho, a gente vai falar um pouquinho disso. Foi aquele que veio como um precursor do Messias, preparando o caminho, e sim, com uma mensagem não tão digestiva, digamos assim, né? Uma mensagem dura, clamando e convocando os homens daquela época ao arrependimento. Então essa é um pouco de quem é João Batista. Alguns acreditam que ele foi um homem criado pelos essênios, que era um grupo de judeus disruptivos, assim, que viviam nos desertos, né? Então alguns acreditam que eles foram que João Batista foi criado pelos essênios ali nas mediações de Qumran, né? Então ele foi esse homem importantíssimo para o caminho aberto de Jesus. Isso. O Alisson, por que João ele pregava o arrependimento antes da chegada de Jesus? Bom, importantíssimo, né? Tem um texto, e essa talvez seja a referência que eu mais me agrada assim, de João Batista. Tem um texto do Velho Testamento, salvo engano não, é Isaías 40, que vai falar a respeito disso, né? Voz do que clama no deserto, e direitai os caminhos do Senhor, preparai no ermo veredas ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte será abatido, o que é torto será endireitado e a glória de Deus se manifestará. João Batista veio mesmo com essa mensagem de convocação para aquilo que chegava, que era o reino de Deus, né? Então, se você perceber em Lucas capítulo 3, talvez é o texto em que eu vá mais me basear, porque é o texto que talvez mais fala de João Batista e explica essa realidade dele vir como esse precursor, com essa mensagem de arrependimento. Olha só que interessante. Posso ler aqui, Fernanda? Pode, fica à vontade. Olha só que interessante, ó. Só mudar aqui a versão. Gosto de usar NVT. Lucas capítulo 3, verso 1 diz assim: era o 15º ano do reinado do império de Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galileia, seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites, e Lisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João Batista, filho de Zacarias, que vivia no deserto. É muito interessante o contraste que Lucas faz logo nessa introdução aqui, que ele começa só citando um tanto de gente importante, meio que dando ali um disclaimer do que era aquela época, né? Então, tanto de gente importante como governadores, como ali pessoas ali do Senado da época, cita também os sumos sacerdotes e meio que dizendo assim, Deus não tem nada a ver com essa turma. A palavra de Deus veio, na verdade, a João Batista, ou seja, a simplicidade que é a perspectiva do reino de Deus, né? Então, meio que quebrando aquela hegemonia da época em relação àqueles homens importantes, tanto no palácio, tanto na família ali real, como no sacerdócio, e dizendo o seguinte, não
não é com essa pompa toda, não é com esse glamour todo que Deus vai começar a ser anunciado. A palavra vem, na verdade, por meio de um homem muito simples que comia gafanhoto e mel silvestre e usava roupas de pele de animal lá no deserto, lugar que ninguém quer ir, lugar onde as pessoas não querem estar. E lá ele começou com o seu ministério, convocando as pessoas a esse arrependimento porque era chegado o reino de Deus. Sim. Essa era a mensagem de João Batista. Por que ele vem antes? Porque o reino de Deus estava próximo, né? Então é exatamente por isso que ele vem com essa mensagem totalmente contracultural, disruptiva, fora da hegemonia da época, mostrando para o povo a necessidade de arrependimento. Sim, e mais uma vez Deus mostrando aí pro povo que ele escolhe improváveis, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Nós viemos ver algumas séries e todas as séries a gente fala dos improváveis. Porque é muito mais fácil a gente imaginar alguém que já está no poder, né? Alguém que Sim. já tem algo, né? Assim, para chamar a atenção, falar, não, Deus vai escolher esse cara porque esse cara é bom. Exato. Mas não, ele vai escolher alguém que está lá no deserto, comendo grilo, gafanhoto. Você fala, como assim, né? Mas Deus, perfeito. Deus sempre tem os seus remanescentes, né? E a forma com que Deus escolhe quase nunca é como a nós escolheríamos, né? Então você pega o exemplo de Davi, por exemplo, que não foi o primeiro da casa a ser escolhido justamente por causa da aparência, né? E não seria diferente nos dias de hoje. Eu gosto sempre de fazer aplicações ao nosso tempo, né? Sim. Hoje você percebe muito claramente pessoas que batem no peito e se dizem profetas, mas eles chamam a atenção não pela simplicidade, né? Mas pelos carros de luxo, pelos relógios. E é um pouco do que eu me proponho a fazer críticas, fazer perguntas. Eu acho que perguntar é muito honesto, assim, fazendo esse contraste do que a Bíblia nos aponta e aquilo que está sendo a realidade de hoje, né? Hoje, na verdade, para você ser um profeta, principalmente quando você abre as redes sociais, você tem que ter um Rolex, você tem que ter um carro super luxuoso, você tem que ter ali harmonização facial, implante, lente no dente, para você ser alguém. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, é muito diferente do que nós temos visto nos dias de hoje. É no deserto, com alguém com roupas de pele de animal e comendo bicho e bolota e planta, mel de abelha, que é totalmente o contraste, né? Eu ia até te fazer essa pergunta, porque João tinha um estilo de vida simples, né? E Perfeito. queria, assim, o que ele nos ensina sobre esse desapego, né? É um desapego total de alimentação, desde a alimentação até as vestimentas, né? Porque é exatamente isso que você falou. Hoje, por exemplo, para a gente ter visibilidade, nossa, mas tem que ter não sei quantos mil seguidores para que chame a atenção. Pois é. Sobre isso, né? Ah, não, vou ali naquela igreja porque aquela igreja tem mais de 2.000 membros. Eu não vou naquela pequenininha que tem 100. Por quê? Então, essa simplicidade de João Batista, ela nos ensina algo. E nos ensina muito, né? Muito. Nos ensina muito, porque é o seguinte, as pessoas, elas acham que riqueza é um pecado. E a verdade é que não é, né, Fernanda? O problema é aonde está o coração das pessoas. Essa que é a grande questão. Então, ter algumas coisas boas na vida não é o problema. Só que a Bíblia, o ensino do Evangelho, nos convida a ter uma vida modesta, a ter uma vida pacata, né? Mas não necessariamente isso sendo na miserabilidade, né? Se você for observar, quando Jesus conta aquela parábola, fazendo aqui só uma tangente, quando ele conta aquela parábola do jovem rico, você percebe muito claramente qual que era o contexto da época. Porque depois de aquele jovem rico sair triste porque é claro ali que ele quebrou o primeiro mandamento, que era amar Deus sobre todas as coisas, e ele estava demonstrando amar o dinheiro sobre Deus, ele sai triste e Jesus dá uma palavra dizendo assim, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, não é isso? E você percebe que os discípulos ficam espantados, porque parece que a teologia da prosperidade já era coisa antiga, né? Eles ficam, então, peraí, Jesus, quem é que pode, então, ser salvo? Né?
quem é que pode ser salvo se o rico não vai entrar? Porque eles tinham aquela mentalidade de que a materialidade, os bens materiais, a prosperidade era algo que vinha diretamente de Deus, né? Então Jesus fala, ao homem nada é possível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele está dando a entender o seguinte, nem rico nem pobre são salvos por aquilo que tem ou deixa de ter, mas porque Deus concede a salvação. E quando você dá um passo num capítulo seguinte, você percebe a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, né? Logo, ele era um homem muito bem sucedido, ele era rico, porque também explorava ali os seus co-irmãos, né? E você percebe que antes que Jesus peça para que ele dê alguma coisa para os pobres, ele fala assim, Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo 3 vezes mais e ainda dou metade dos meus bens para os pobres. Aí Jesus fala, hoje chegou salvação nessa casa. Para você entender que a riqueza não é um problema. A questão é, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Né? Então, João Batista nos ensina essa vida modesta, essa vida cristã que não é pautada na abundância dos bens que nós possuímos. Né? Mas muito mais na fidelidade em relação à palavra de Deus. Sim. E o que define, eu acho que assim, o que mais define, eu estudando isso, eu acho que o que mais define esse comportamento, né, de João Batista é o foco na missão. O foco dele não era acumular bens, não era, né, nada disso. O foco dele era realmente propagar, né, preparar o caminho, exatamente. O caminho para o povo, né, e trazer o verdadeiro arrependimento, porque Jesus chegaria para, né, mostrar o caminho da salvação. E você percebe isso tão claramente, e eu acho muito interessante quando a gente pensa sobre profecia, né? Se você perceber, quando vieram perguntar para João Batista quem ele era, e nesse capítulo 3 de João, se a gente ler aqui e comentar, você vai ver isso, ele fala assim, por um acaso você é o Cristo? Ele fala, eu não sou, né? Você é quem? Fala para que a gente dê resposta àqueles que nos enviaram. E João Batista fala o seguinte, eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Olha que interessante isso, Fernando. Se você for parar para analisar, João Batista era filho de um sacerdote. Sim. Logo, ele era alguém conhecedor das Escrituras. Ele é alguém que estava ali bem familiarizado com a Torá, com os escritos, com os profetas, que é o Velho Testamento, né, a Tanakh. Então, João Batista, nos seus dias, lendo as Escrituras, possivelmente, ele se localiza em Deus. Ele percebe, quando ele possivelmente estudava Isaías, que ele era a voz que Isaías 40 mencionava. Por isso que quando eles vão perguntar para ele, ele diz, ele é a voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Então ele olha para a profecia de Isaías 40 e ele se identifica na profecia e ele vai atrás do cumprimento da profecia. Né? Então ele vai atrás dessa missão que era preparar esse caminho de chegada do reino de Deus e chegada do Messias. Então, sem dúvidas, ele estava focado em cumprir a sua missão. O propósito de Deus na vida dele estava acima de qualquer pompa dos palácios ou do sacerdócio, né? O João batizava as pessoas, pregava o arrependimento e batizava as pessoas, né? Sim. E quando Cristo, né, quando Jesus aparece nas cenas, ele, mesmo resistindo, ele aceita batizar Jesus. Sim. Mas houve um sinal de Deus que identificava Jesus como o Messias prometido. E aí eu queria que o senhor falasse quais foram esses sinais, né? O que aconteceu nessa ocasião? No caso, se você for perceber, existe um pouco de contraste. Se eu não me engano, essa perícope que você está falando está em Mateus, no caso. Mateus capítulo 3, 4 ali, que fala a esse respeito. Agora, o pano de fundo é importante, porque Mateus, ele por estar escrevendo para judeus, ele meio que repete algumas das histórias do Velho Testamento, principalmente Gênesis e Êxodo, né? Então, assim, não sei se vai faltar tempo aqui para a gente falar de tudo, mas é muito bom. Vamos lá, eu tô tranquilo aqui. Olha só,
Quando você olha para o Éden, você percebe Adão sendo tentado pela serpente. Sim. O escritor Mateus, ele meio que faz a mesma analogia, colocando Jesus no deserto também para ser tentado pelo diabo. Gênesis capítulo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os... desculpa... É isso mesmo? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Então você percebe ali que Deus está ali no início, com o seu Espírito. Alguns comentaristas vão dizer que, como uma ave, ele está ali protegendo o seu ninho, entre aspas, né? Que é a criação que estava para acontecer. Essa ave que pairava. Quando você percebe a criação terminada, a Bíblia vai dizer: e Deus descansou no sétimo dia. Só que Deus não se cansa. E é Isaías que também diz isso. O que significa Deus descansou? Alguns comentaristas vão dizer que a palavra ali para descansar é repousar. Aquela ave que lá no versículo 1 estava pairando sobre a criação, ela pousa, né? Agora para desfrutar daquilo que estava sendo criado. Né? Então esse é o pano de fundo lá do Gênesis. Só que você sabe, o pecado entra na história, corrompe todas as coisas, o homem é afastado do jardim ali para não comer do fruto da vida e viver eternamente em pecado, né? E tudo é corrompido a partir dessa realidade. Há aquela profecia que é chamado de proto-evangelho, onde nasceria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E é exatamente isso que Mateus parece que está mostrando. Né? E tem alguns sinais disso ainda no Velho Testamento. Quando, por exemplo, Deus destrói a criação por meio do dilúvio. Né? Ele solta um corvo e o corvo não acha ali algum lugar de pousar. Porém, ele solta uma pomba e a pomba volta com um ramo de oliveira no bico. Tudo isso está conectado e apontando para a realidade de que Deus quer habitar no meio do seu povo. Né? O pecado o afastou, mas Deus, essa mesma ave que ali pairava como a imagem do Espírito, né? Que pousa na criação boa que ele mesmo criou, né? Depois da destruição, há esse prenúncio, e isso acontece exatamente em Jesus. Aquele sobre o qual você vira o Espírito pousar, esse é aquele que você não é digno de desatar as sandálias. Meio que Mateus está dando a entender que há uma nova criação em Jesus. Cristo é o segundo Adão, feito Espírito vivificante, que agora a presença de Deus pode, de uma vez por todas, pousar sobre ele e inaugurar aquilo que será a nossa eternidade, que é uma vida onde não haverá mais pecado, não haverá mais dor nem nada nesse sentido. Então esse é um dos sinais que João Batista, ao olhar para Jesus, enxerga que acontece com ele na realidade da descida do Espírito Santo no momento ali do batismo. Sim. E diz, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poxa, esse versículo... Isso é lindo, é forte. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico lendo, eu fico imaginando, assim, o Espírito Santo vindo sobre Jesus e a cena. Eu sou bem... eu ilustro muito as coisas. E, nossa, você falou aí essas explicações, eu fui lá longe, voltei, eu falei, meu Deus, que sabedoria, glória a Deus. Ele preparou o caminho, ele pregou o arrependimento e ele falava a verdade, né? A verdade de Cristo, e ele enfrentou muitos, vou falar aí, muitos leões, né? E um desses... Haters! E um desses foi Herodes, né? Que casou aí com Herodias, que era sua cunhada, e aquilo para João foi um absurdo. E ele foi lá tirar satisfação e o pessoal não gostou, né? É o que acontece muito hoje, a gente vai falar assim, tá errada essa conduta de acordo com a palavra, e a gente ainda coloca, né? De acordo com a palavra, está lá no livro tal, capítulo, versículo, e as pessoas falam, mas Deus conhece o meu coração.
Deus conhece seu coração e conhece suas renúncias, meu irmão. Então é muito polêmico essa questão, né? Porque João Batista foi preso por ir lá questionar Herodes, né? Isso E por lhe conta custou a cabeça, disso literalmente. lhe custou a cabeça, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o custo de viver a verdade do Evangelho. Essa história é simplesmente maravilhosa porque isso quebra essa cultura que existe nos dias de hoje do tal do não julgueis, não é isso? As Uhum. pessoas acreditam que dizer algum tipo de verdade é uma espécie de julgamento, mas não é o que a Bíblia nos ensina. Né? Herodes era um adúltero, assim como, né, a Herodias. Né? Sim. E João Batista não negou em dizer isso escancaradamente na cara dos dois. Então, peraí, João Batista é um julgador? Ou ele estava dizendo algo que era uma verdade? Agora, o que é, então, julgamento? Né? Porque isso é um fato. Algumas pessoas não conseguem ouvir a verdade. O evangelho, Fernanda, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto totalmente atrativo, mas ele tem um aspecto ofensivo. O evangelho, né? Eu não estou falando de distorções acerca do evangelho, algumas espécies de legalismo que aí sim é realmente um problema, né? Tem uma frase que eu li num livro do Timothy Keller, Igreja Centrada, que é atribuída a muitos autores do passado, Agostinho, Tertuliano, alguns acreditam que é mais de Tertuliano, que é o seguinte: o evangelho está crucificado entre dois ladrões. Óbvio, ele está fazendo ali um paralelo com a crucificação de Cristo, né? Sim. Assim como Cristo no centro está crucificado entre dois ladrões, um à direita e um à esquerda, o evangelho também está crucificado entre dois ladrões. O primeiro ladrão é o legalismo, e o segundo ladrão é o antinomismo, ou a libertinagem, assim, mais claramente dizendo. Sim. Então, pessoas tendem a ir para esse extremo. Ou são totalmente ali, se você joga futebol, você vai para o inferno. Se você usa determinados tipos de roupa e etc. Eu não estou dizendo que não tem que ter modéstia, né? Uhum. Mas você vai para o inferno. E outras pessoas são a do nada a ver. Ah, nada a ver, tá tudo liberado, tá tudo certo, não preciso mais me arrepender. Uhum. Então, o evangelho ele tem essa capacidade de causar ofensa e atração. Porque simplesmente é a mensagem que, assim, não tem muita regalia, não tem algo assim tão surpreendente para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Se não for a ação do Espírito Santo na vida do ouvinte, é uma mensagem muito simples, né? Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que convence por meio dessa mensagem, né? Mas o evangelho, ele é confrontador, né? Ele é uma verdade, ele é um convite ao arrependimento porque mostra quem é que nós somos, né? E é o que aconteceu com João Batista. Ele foi falar ali com Herodes e com a mulher, e ele acabou perdendo, foi preso e acabou perdendo a cabeça por dizer a verdade, né? E quando você olha, quando Jesus vai ensinar no Sermão do Monte sobre a questão do julgamento, ele não proíbe o julgamento, diferentemente do que algumas pessoas pensam, né? Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Aí ele fala a respeito daquela mini parábola sobre o cisco, né? Por que você, tendo uma trave no seu olho, vai querer tirar o cisco no olho do seu irmão? Só que a parábola não para por aí. Ele diz, primeiro, arranque a trave do seu olho para você enxergar bem, depois você vai tirar o cisco do olho do seu irmão. Óbvio que ele já está dando a entender que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, mas a vida em comunidade, principalmente a vida em comunidade, diz respeito a essa satisfação mútua que a gente deve uns aos outros. E algumas pessoas não entendem isso e acham que quando você vai lá, e em amor, que tem que ser dessa forma também, com cuidado, exorta o pecado, anima a pessoa a reconsiderar e a repensar, eles acham que o simples fazer isso já é um julgamento. E isso não é julgamento, né? Isso não é o julgamento. E em João, Jesus vai dizer, julguem segundo a reta justiça, né? Segundo aquilo que é certo perante Deus. Aquilo que Herodes estava fazendo claramente não era certo perante Deus. Então João Batista estava convidando Herodes a se arrepender daquele seu pecado. Assim como ele fez com muitos outros, que a gente vê lá em Lucas capítulo 3, né? Convidando pessoas a se arrependerem dos seus pecados. No caso de Herodes, e Herodes até tinha um certo temor em relação a João Batista, mas a mulher e depois a
a filha da mulher, que eu esqueci, me fugiu agora o nome, acaba ali pedindo a cabeça de João Batista por não ter conseguido lidar com a realidade de estar em pecado, impenitente, não arrependido. Então, essa que é a verdade do evangelho, algumas pessoas tentam distorcer, mas não tem como. O que é pecado, né? E a gente não negocia essa realidade. Muitas vezes a gente deixa de exortar o irmão, né, e de corrigi-lo, porque as pessoas falam, nossa, mas você está julgando? Não, eu não estou julgando. Não, exato. Eu preciso mostrar que a verdade é essa. Exato. Isso é, no final das contas, óbvio, Fernanda, que os estereótipos existem, né? Sim. É óbvio que existem os exageros, pessoas que, na verdade, só querem fofocar mesmo, só querem espalhar ali aquilo que o irmão fez, ou só querem ali apontar o dedo e colocar o dedo na ferida, mexer para que a pessoa sinta dor e não tenha a perspectiva da reconciliação. Mas o tempo inteiro, tanto em Jesus como em Paulo, a perspectiva da disciplina bíblica é sempre a reconciliação, né? Mateus capítulo 18, salvo engano, é que Jesus vai dizer, se um irmão pecou, né? Algumas versões vai trazer ali contra ti, mas isso vem entre colchetes, possivelmente é uma adição posterior, mas o mais correto é, se algum irmão pecou, então não necessariamente é só contra você, se você viu, vai você e o repreenda. Sim. Não é para você contar para o pastor, não é isso? Não é para você espalhar para o seu líder, para alguma pessoa. Não, vai você. Você viu. Você, como irmão daquela pessoa, está com a responsabilidade. Vai lá você e o repreenda. Se ele te ouvir, pronto. Ganhastes o teu irmão, é o que a Bíblia vai dizer. Agora, se ele recusar te ouvir, aí sim, chame 2 ou 3 testemunhas, né? E nessas testemunhas, aí tudo bem. Pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser outra pessoa, para que vocês depois vão lá de novo e tentem conversar com ele. Se ele ouvirem vocês, vocês ganharam o seu irmão pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se ele recusar ouvir vocês, leve o caso para a igreja. Se ele recusar ouvir a igreja, trate-o como publicano ou como pagão. Que isso, se você traduzir contextualmente, significa traidor. Porque o que era um publicano? Publicano era um judeu a serviço de Roma e que cobrava altos impostos, acima do normal, dos seus irmãos ali nacionais, dos seus irmãos judeus. Então, por isso que havia um ódio tão grande contra os publicanos, né? Por isso que você vê ali, se você já assistiu The Chosen, Levi, Mateus, ele ficava andando meio escondido dentro das carruagens ali para não ser visto, porque havia uma ojeriza contra os publicanos, né? Então, quando Jesus diz para uma pessoa que depois de ter sido confrontada do seu pecado, com uma só pessoa, com 2 ou 3 testemunhas, e perante a igreja a pessoa ainda assim se recusa a obedecer, ele estava entre nós, mas ele não era um dos nossos, né? Ele é um traidor, porque não é possível alguém aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e ser arrogante, orgulhoso, prepotente ao ponto de não se arrepender diante do seu flagrante pecado, entendeu? A palavra também fala, não vou saber te localizar, mas ela fala também que quando eu sei do pecado que o meu irmão está cometendo e eu não vou até ele, falo, o sangue dele está nas minhas mãos. Né? Pois é, tá vendo? Eu darei conta daquela alma, porque eu sabia e eu não fui corrigir, né? Eu não fui ensiná-lo, eu não fui pregar o arrependimento e a salvação. Acho que assim, viu, Fernanda? Isso é um mal da igreja brasileira, sabe? Por conta dessa excesso de fofoca, de misticismo também, e por conta desse orgulho em relação ao senso de pertencimento de uma comunidade, sabe? Eu enxergo que falta à igreja brasileira entender que igreja não é um templo, mas é uma família. Sim. Igreja é um corpo com muitos membros. Não tem como ser todo mundo igual. Você percebe claramente Paulo dando essa atribuição quando ele vai falar em Coríntios, né? Se você já parou para observar. 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, Paulo ensina sobre dons espirituais. Sim. Dons de línguas, ele ensina sobre dons. Entre o 12 e o 14, no 13, ele para falar sobre amor, né? Meio que dando a entender o seguinte, tanto que os primeiros versos de 1 Coríntios 13 ainda que eu falasse língua dos homens, ainda que eu desse meus bens aos pobres, que eu desse meu corpo para ser queimado, ele meio que começa a citar os primeiros versículos do capítulo 12 para dizer o seguinte, não adianta eu ter tudo isso se eu não tiver amor, porque parece que a igreja de Corinto estava ali entrando em colapso, porque eles tinham muitos dons, mas faltava ali amor entre eles, né?
E família é isso, a gente compreender que a gente é diferente. Provérbios, salvo engano, 27 vai dizer, assim como o ferro afia o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. E quando você vai afiar ferro com ferro, esquenta, sai faísca, um perde um pedacinho, o outro perde um pedacinho, mas é assim que a gente é afiado. E as pessoas não têm essa concepção e essa consciência de comunidade, de família, de vida em comunhão, de prestar conta uns aos outros. Alguns vão dizer, né, não, cada um cuida da sua vida, da minha vida cuido eu, Deus deu uma vida só para cada um cuidar da sua. Não, biblicamente está totalmente equivocado. Mas é isso mesmo, é uma cultura de cada um no seu quadrado. Exato, Né? exato. Quadrado, e é isso, a gente precisa estar ali do lado do irmão, né? A gente não briga às vezes discute com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, mas vai estar tudo bem, porque é dentro do amor, né? Dentro do amor que Cristo prega, né? Então, a gente precisa colocar isso acima das desavenças. Acho que as pessoas estão vou usar um termo, tão dodói. Perfeito, mimimi. Sabe isso? Que tudo que você fala gera sabe, maximiza de uma forma que você fala, não, mas não era isso. Não era para esse lado, não. Não você levou para um lado que não era a intenção. Exatamente. E aí a gente fica, ai meu Deus, o que eu faço? Aí tem que orar, discernimento, né? Pois é. Algumas pessoas, eu acredito que assim, ó, eu não sei o que você pensa, não conheço muito sua comunidade, mas de percepção, eu já tenho clamado há algum tempo, né, o fato de que nome escrito no hall de membros de uma comunidade não é nome escrito no livro da vida. Trigo e joio crescem juntos e é Cristo que diz isso, né? Isso. Então a gente precisa discernir dentro do seio da igreja, do corpo de Cristo, o que é falta de discipulado e o que é falta de conversão, falta de novo nascimento. Porque, principalmente para nós pastores, Fernanda, é um desafio pastorear bode. Bode não tem um coração disponível para obediência. Então, às vezes, a gente está considerando alguma pessoa como crente e ela não dá evidências desse novo nascimento que Cristo ensina em João capítulo 3. Né? Ele fala, o Espírito sopra para onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai, assim são os nascidos do Espírito, assim são os nascidos de Deus. Né? Aí a gente tem que tentar discernir quem são discípulo, quem é discípulo e quem, na verdade, nunca nasceu de novo. Para que a gente saiba que para um é discipulado e para o outro é pregação do evangelho. Até que essa pessoa se converta, se essa pessoa vier a se converter. Né? Porque senão, do contrário, a gente vai achar que o cristianismo é um mero moralismo de cumprimento excessivo de regras. Não que não tenha regras a serem cumpridas, mas essa não é a essência do cristianismo. Né? Não necessariamente do protestantismo, né? Que implica mudança interna, mudança de coração, mudança de disposição. Não é só uma coisa de eu olhar para uma regra e obedecer por aquilo que está escrito. Não, eu tenho a partir de então, e Ezequiel vai falar sobre isso, eu tenho a partir de então, desse novo nascimento, uma disposição nova de obedecer. Né? Ezequiel vai dizer isso. Aspergirei água pura sobre vocês, ficarão limpos das suas iniquidades, das suas idolatrias, dos seus ídolos. Né? Então eu trocarei de vocês o coração, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, colocarei em vocês um novo espírito e colocarei em vocês o meu espírito para que vocês possam cumprir os meus estatutos e as minhas ordenanças. O que a gente entende com isso? Sem o Espírito de Deus dentro, sem o novo coração, eu não consigo cumprir, né? Ele faz toda essa mudança para cumprirmos os mandamentos e as ordenanças. Né? Porque a partir de então, a lei é escrita não em tábuas de pedras, mas nas tábuas do nosso coração. Então, acho que é um desafio hoje, viu, Fernanda, essa realidade da gente discernir. Mas não tem outra forma, não. É discipulado e pregação do evangelho. Não tem outro caminho mais fácil, não. Sim, quem nasce do Espírito dá frutos, né? A gente precisa reconhecer que eles estão dando fruto. E a palavra fala, se você não dá fruto, você é ramo cortado. Né? Sim. Cortarei. O pastor Alisson, sim. Eu ia comentar, assim, que para fazer uma aplicação prática, assim, trazendo para a nossa realidade, né? Porque, por exemplo, nosso objetivo é pregar o evangelho, é pregar o arrependimento, a salvação. E, mesmo sendo polêmico isso,
quantos profetas, quantos pastores, quantas pessoas, né, quantos homens e mulheres não estão fazendo isso de forma correta, né? E, Poxa vida. e eu queria comentar um pouco sobre isso, a visão sobre isso, né? Dessa forma que, poxa, João veio, pregou arrependimento e por conta da sua missão e da sua lealdade, a missão que lhe foi dada, né? Ele Sim. perdeu a sua cabeça. E nós não estamos dispostos, às vezes, a sair do lugar, né? Para fazer isso como a Ai, palavra meu Deus. nos ordena. Ô, Fernanda, assim, ó, talvez esse seja um dos maiores intuitos da página Reformar é Viver. Eu pensei essa página há muito tempo, sabe? A ideia era ter um canal no YouTube, ainda não tenho vontade ainda, mas eu ainda não tenho tempo para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas uma hora, se Deus quiser, isso vai acontecer. Amém. Mas a página Reformar e Viver tinha essa concepção. Eu estava em uma reciclagem com um amigo uma vez, na nossa comunidade, sobre... Era uma reciclagem com o time de louvor, com o time ali de música da igreja. Né? E eu lembro muito claramente que foi perguntado simplesmente o que é o evangelho. Assim, eu fiquei muito assustado com as respostas que eu vi ali, porque as pessoas respondiam os resultados que o evangelho produz, as pessoas falavam coisas em torno de Deus, mas o que é o evangelho em si, as pessoas não sabiam responder. E quando eu digo não sabiam responder, é com aquela clareza em que, salvo engano, Pedro vai dizer, né, que a gente tem que estar pronto para dar razão da esperança que há em nós, para dar resposta da nossa fé àqueles que nos perguntam. E as pessoas talvez até saberiam, se a gente guiasse ali algumas perguntas, para elas chegarem na compreensão do que é o evangelho, mas ali as pessoas diziam, o evangelho é amor, o evangelho são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que também, mas não tem nada a ver com a pergunta, né? Os 4 livros é um estilo literário, assim como você tem epístolas, assim como você tem profecia, assim como você tem apocalíptico, né? Um estilo literário, os 4 primeiros livros não tem nada a ver. Então eu fiquei muito assustado. Então, desde então, eu alimentei isso no meu coração de trazer essa perspectiva do que é de fato o evangelho. E o Tim Keller, ele tem uma frase nesse livro que eu amo, que chama Igreja Centrada, que ele diz o seguinte: o evangelho não é um bom conselho, o evangelho é uma boa notícia. É o termo, né, que significa evangelho, evangelion no grego. E essa palavra, ela era utilizada antes mesmo da perspectiva cristã, antes mesmo de fazer parte dos primeiros escritos cristãos. Era uma palavra que era usada para que quando um rei saía para a guerra e vencia essa guerra, ele mandava um mensageiro voltar avisando para o povo que existia um novo rei, que havia ali uma conquista, né? E os evangelistas se apropriam dessa palavra para explicar o que é essa boa notícia que Jesus veio trazer. Óbvio que ele é o rei vitorioso. Ele é o rei que não se assenta num trono majestático humano, né, como a gente leu aqui que João Batista foi totalmente o contraste disso, mas ele assenta num trono que ninguém quer assentar, que é uma cruz. Né? Ele se assenta na cruz para despojar os principados e potestades e zombar deles publicamente. Né? Então, o evangelho é uma boa notícia. Que boa notícia? Uma boa notícia só é necessária porque você tem alguma coisa que aconteceu anteriormente. Então, eu costumo dividir, para facilitar a explicação do que é o evangelho, entre 4 palavrinhas muito simples: criação, queda, redenção e consumação. Deus criou todas as coisas perfeitas e boas, o pecado entrou na existência e corrompeu todas as coisas, Cristo foi enviado e veio redimir, e nós vamos morar com ele na eternidade, na consumação, onde todas as coisas serão restauradas e nós estaremos para sempre com ele. Essa é a boa notícia. E como que a gente passa isso para as pessoas? Que nós estávamos em Adão. Nós fazemos parte da humanidade adâmica. Né? Algumas pessoas, quando você tenta pregar o evangelho, vão falar assim: velho, o que eu tenho a ver com Adão? O que eu tenho a ver com Adão? Mas eu digo, né, tem uma frase que é do Douglas Gonçalves e ele fala a esse respeito. Nós não estávamos no Éden e herdamos a culpa,
mas nós também não estávamos no Calvário e herdamos a graça, né? Então, o Éden é uma consequência que atingiu a todos nós. E quando a gente fala assim, não tem nada a ver com Adão, todos os dias o pecado bate à nossa porta, no formato de Adão, e a gente abre a porta para ele, dando a entender que se nós estivéssemos no lugar de Adão, nós faríamos o mesmo. Então não existe desculpa para o nosso pecado, não existe desculpa para a gente falar que a gente não tem nada a ver com Adão, porque nós somos seres humanos e nós temos a nossa volição, né? Sim. Então as pessoas não compreendem. Mas essa é a mensagem do Evangelho, é convidar as pessoas a entenderem que elas são pecadoras por essência. Se você perceber, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Pobre em espírito não tem nada a ver com os pobres em espírito que as pessoas acham hoje. Né? Algumas pessoas vão dizer, fulano é rico. Mas infelizmente ele é pobre de espírito. Não, hoje é antagônica essa palavra. Mas naquele tempo tinha a ver com humilhação, com humildade, tinha a ver com essa contrição de espírito. Né? É a pessoa que olha para dentro de si e não acha nenhuma capacidade espiritual para agradar a Deus. Antes ela olha para si e enxerga tudo que ela tem de bom é Deus, vem de Deus. Né? Então as pessoas confundem, não entendem e acham que o Evangelho são os resultados do Evangelho. Sim, o Evangelho produz amor, o Evangelho produz justiça, o Evangelho produz muita coisa, mas o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma notícia que a gente estende às pessoas. Por isso que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que crê em quê? Que crê que nós somos pecadores, né? Apesar de Deus ter criado tudo certinho, tudo bom, mas o pecado entrou na existência, mas Cristo veio e nos redimiu. Para aquele que crê, existe salvação e perdão. E ele irá nos buscar e nós iremos morar para sempre com ele na eternidade. Então essa é a mensagem do Evangelho. O que as pessoas fazem hoje? As pessoas fazem tudo ao contrário. Atrelam Jesus com dinheiro, com prosperidade, com bênção. E fazem as pessoas quererem o que Adão quis no princípio. Não sei se você já teve essa percepção. O que Adão mais quis? Deus foi muito claro. Pode fazer de tudo. 99,9% de liberdade. Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só não pode fazer isso, Adão. Pode fazer qualquer coisa. Adão, recebendo a influência externa da serpente, que disse, será mesmo que é verdade? Será mesmo que Deus disse que você vai morrer? Eu acho que, na verdade, Deus disse que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. O que Adão quis? Adão quis ser o que ele jamais seria, que era igual a Deus. Que, embora em parte ele já era semelhante, mas ele não seria nunca igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus, deliberar sobre sua própria vida o bem e o mal. O que as pessoas querem hoje? Exatamente isso. As pessoas querem usufruir daquilo que Deus pode oferecer, mas elas não querem Deus. É o que Adão fez. Adão quis ser igual a Deus. Por quê? A gente pode conjecturar, embora a Bíblia não seja explícita, mas ele sabe que Deus criou todas as coisas. Ele não tinha uma mulher e de repente ele acorda de um profundo sono e existe uma mulher do lado dele. Ele sabia daquela magnitude poderosa que era o próprio Deus. Então ele queria usufruir daquilo que Deus podia oferecer, mas ele não quis o próprio Deus. Assim como as pessoas hoje procuram igrejas para obter bênção, prosperidade, para conseguir o carro do ano, o apartamento, para conseguir o casamento. Mas quando Jesus chega com uma palavra dura, as pessoas dizem, dura essa palavra, quem pode ouvir viram as costas e vão embora. Né? Mas nós que entendemos a mensagem do Evangelho, a gente vai dizer para quem iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna. Né? Então as pessoas só querem usufruir de Jesus. Jesus virou um nome de apropriação de muita coisa, de movimentos sociais. Então você tem muitos movimentos sociais que se apropriam de Cristo. Você tem pessoas que usam esse nome para ganhar dinheiro. Você tem palestras que Jesus é trazido para a conversa, para no final das contas trazer validade àquele método, àquela conversa que as pessoas estão dizendo, mas não oferecendo a mensagem de João Batista. Não oferecendo arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Não oferecendo às pessoas a realidade de que se elas se arrependerem e crerem, existe salvação para elas. Não. É muito mais fácil você fechar os olhos e dizer, Deus manda te dizer que a bênção está chegando, a prosperidade está vindo, e proferir coisas ali que são superficiais, que cabem para qualquer pessoa. Né? Então é muito fácil, e é esse o evangelho que a maioria das pessoas tem pregado em detrimento do evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo. Ninguém quer Deus, ninguém quer Jesus.
para si como Jesus, como Deus é, mas sim por tudo aquilo que ele pode nos oferecer. E ele pode sim. E ele pode Mas oferecer, não essa que é a verdade. né? O que a maioria das pessoas, né? Eu vou falar nós, porque né, eu também sou pecadora. O que nós Perfeito. fazemos é colocar Jesus numa prateleira e pegá-lo quando eu preciso. Eu preciso de uma Perfeito. cura. Jesus, eu preciso de uma cura. Eu preciso de um emprego. Vem cá, Jesus, que eu tô Ah, precisando isso é de um emprego. doloroso, viu? Sabe, Jesus, eu tô Isso é precisando muito aqui casar triste. urgentemente. Então, são é, é muito triste, na verdade, né? A gente vê que as pessoas colocaram Deus num lugar que só recorrem quando precisam. Isso não é de hoje, é de muito tempo, né? É Porque triste demais, assim, é isso, muito né? triste. E quando o bicho tá pegando, fala, e agora, Deus? Hum, O que que eu vou fazer com isso, né? E é muito triste, mas é polêmico e as pessoas ainda não aceitam essa verdade, né? Ainda não aceitam e a resistência com essa verdade, ela é muito grande E o evangelho é para todo mundo, né, Fernanda? para todo mundo. Existe uma tendência, não sei se você já percebeu isso, de pessoas que querem adaptar o evangelho para o rico. Uhum. Aí tem que falar que tem que criar área VIP, porque não sei o quê. Aí quer criar um evangelho para o pobre, quer criar um evangelho para o homossexual, quer criar um evangelho para a masculinidade, quer criar um evangelho para o feminismo, quer adaptar o evangelho. E quando o próprio João Batista, deixa eu ler um texto interessante para você. Pode ler. Do próprio João Batista, Lucas 3 fala isso. Quando ele estava ali pregando a mensagem do arrependimento, chamando o povo de raça de víboras, hein? Uhum. Né? Falando que eles estavam ali tentando fugir da ira que há de vir. As multidões se arrependiam e perguntavam para ele, verso 10 do capítulo 3 de Lucas, ele diz o seguinte: as multidões perguntavam, o que devemos fazer? João respondeu, se tiverem 2 vestimentas, deem uma para quem não tem. Se tiverem comida, divida com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, mestre, o que nós devemos fazer? Tá vendo? Aqueles que eram odiados pelos judeus também estavam ali perante João Batista. Né? E nós? O que nós devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Tá vendo a equidade, a justiça sendo aplicada? Ele respondeu, verso 14, e nós? Perguntaram alguns soldados que também exploravam o povo, pediam para eles caminharem diversas milhas e tudo mais. O que devemos fazer? João respondeu. Não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. Então, você percebe que eles estavam crendo nessa mensagem de chegada do Messias. Né? Obviamente que eles tinham uma perspectiva deturpada de como seria o Messias. Né? Eles criam no Messias militar, que libertaria os judeus daquele jugo romano, aquela opressão em que eles viviam. Mas eles tinham essa expectativa a partir da mensagem de João. Né? Então hoje você tem uma tendência as pessoas a quererem adaptar. Ali João pregando o arrependimento para todo mundo. Vieram pecadores, vieram cobradores de impostos, vieram soldados, pessoas de tudo quanto é estirpe, ouvindo a mesma mensagem, ouvindo arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Então algumas pessoas tentam modificar, adaptar o evangelho, mas foi Paulo quem disse em Gálatas, se alguém vos pregar, até mesmo um anjo vindo do céu, um evangelho diferente do que nós vos temos pregado, que seja anátema, que seja maldito. Né? Então, é triste demais ver pessoas que se vendem a um evangelho barato, a um evangelho raso, a um evangelho que ele é que se amolda, né, na minha vida e não eu me amoldo aos padrões do evangelho. É meio que nós somos criados, né, imagem e semelhança de Deus. A queda veio, não tirou totalmente a imagem e semelhança, mas corrompeu ela. Né? E agora, depois de conhecermos a Cristo, nós estamos querendo formar um Cristo à nossa imagem e semelhança, em vez de nós, depois da redenção, nos amoldarmos a Ele, que é a nossa missão de vida. Né? Nós temos a missão de ficarmos parecidos com Cristo, a medida da estatura de Cristo é o que diz Efésios. Mas não, as pessoas querem criar um Jesus à sua própria imagem e semelhança. É por isso que tem movimentos que vão dizer, não, Jesus foi o primeiro comunista que existiu. Né? E por isso que alguns, por exemplo, estão fazendo críticas até um tanto duras ao Legendário,
porque o legendário acabou também, deu uma apropriada, não estou aqui fazendo juízo de valor ao movimento e tudo mais, não é isso, mas acabou fazendo uma apropriação. Não, Jesus foi o primeiro legendário. Todo mundo quer trazer Jesus para o seu lado, porque fica fácil as coisas, né? Defender o seu ponto de vista. O seu ponto de vista, perfeito. Exatamente. Exatamente. É o evangelho só da graça, sem renúncia, sem arrependimento, né? Sem humilhação, porque muita gente fala assim, os humilhados serão exaltados. Não, aquele que se humilhar terá honra, né? Eu tenho que me humilhar, eu tenho que ser humilhado, né? Eu tenho o Sermão do Monte, é isso aí. O Alisson me humilhou e eu tenho que ser. Não, gente, não é isso. Eu preciso me humilhar perante Deus. Exatamente, né? exatamente. Despir aqui do As meu pessoas ego. distorcem hoje com uma facilidade muito grande, né? Muito grande, Eles adaptam a palavra às suas vontades, às suas verdades. Né? Exato. Sabe que eu passei muito por isso, Alisson? Eu sou convertida há 2 anos e meio. Que legal! Isso, e de lá para cá eu venho estudando a palavra, glória a Deus, né? Conhecendo. E aí a gente chega naquela, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade de Cristo, ela é a verdade única para mim. Perfeito. Então, a gente vai... Aí quando a gente conhece alguns pregadores, aí a gente até gosta e tal, e aí depois você fala assim, poxa, mas essa verdade aí que ele tá pregando tá meio distorcida. Você se decepciona, porque você fala assim, nossa, eu achei que era. Mas quando você... Porque é muito perigoso você pregar algo que não é coerente com o que diz a verdade, a palavra, né? Porque quando a gente já conhece, aquilo não é perigoso para mim, porque eu conheço a verdade. Então, eu não vou me apropriar daquilo que foi dito de forma errada. Sim. Mas muitas pessoas, milhões de pessoas não conhecem a palavra, né? E muitas pessoas não conhecem nem Jesus, quanto mais saber ler a Bíblia, né? O conteúdo da Bíblia. Perfeito. Então é muito... Eu venho, assim, mudando muito meus critérios de... Vou usar aqui meus critérios de julgamento, né? Justamente pela verdade com que aquilo é dito, pela pregação, pela palavra que usa. Sabe? E aí eu fico assim, nossa, que decepcionante. Mas a gente ora para que os caminhos tortuosos voltem a ser retos. E querendo ou não, a gente tem que... Eu tenho até uma vontade, sabe, Fernanda, de fazer isso, de incentivar mais cristãos a essa realidade das redes sociais. Querendo ou não, ainda que a gente possa fazer evangelismo de rua, sabe? Evangelismo porta a porta, boca a boca, e ainda realmente funcione, nós temos uma boa ferramenta. E ao mesmo tempo que é uma boa ferramenta, muitos têm utilizado de maneira equivocada ou até para, né, construir seus próprios impérios. Então eu sonho em ver cada dia mais cristãos utilizando as suas redes sociais como ferramenta de pregação do verdadeiro evangelho. Né? Agora, duro é saber qual é o evangelho que as pessoas creram. Eu não sei se você viu aí, há um tempo atrás surgiu uma polêmica aí, de um rapaz antigo na internet, chamava Paxtorzão. Ele é um baixista, ele fazia uma coisa de comédia na internet e tudo mais, e era muito bom a coisa que ele fazia e tal, mas ele meio que deu uma bandeada para teologia progressista, liberalismo teológico, e ele foi que viralizou com um vídeo tipo assim, poxa, eu não pedi para Jesus morrer por mim, né? Óbvio que ele estava ali criticando o estereótipo, houve também muito aproveitamento em cima disso, mas quando ele foi num podcast com o Victor Fontana, o Fontana, que é um teólogo assim, bênção, de renome, assim, para mim, um dos grandes aí que estão na internet no Brasil, questionou a ele, porque ele começa novamente agora no podcast descrevendo essa realidade. Pô, peraí, eu já nasço, eu não pedi para nascer, eu já nasço com uma dívida de algo que eu não fiz no passado, e agora eu já nasço devendo com uma dívida que eu tenho que pagar. E o Fontana ficou analisando, verificando, ouvindo ele falar, e falando assim, pera, mas isso não é o evangelho. É pelo contrário, a dívida foi paga. Né? Não existe mais dívida, a dívida ela foi quitada. E quando a gente percebe, o cara, ele hoje é irado, ele é contra, ele vocifera contra um evangelho que não é o evangelho. Então eu fico pensando o tanto de gente que poderia ter ouvido o evangelho, mas ouviu um outro evangelho e por isso se decepcionaram. Né?
porque ouviram, na verdade, foi só legalismo, ou ouviram só libertinagens, não sei qual é que cada pessoa ouviu, mas a gente precisa urgentemente se voltar a essa mensagem que salvou, continua salvando e salva e continuará salvando incontáveis pessoas que farão parte, né, daquele eu vi povos de todas as tribos, línguas e nações naquele grande esperado dia, né? Então, por isso eu sonho em ver pessoas utilizando as redes sociais para pregar verdadeiramente o evangelho de Cristo e não distorções ou adaptações do evangelho. Isso. Pastor Alisson, a gente pode colocar uma aplicação prática da vinda da existência de João Batista? Sim. O que a gente pode aplicar assim, de mais valioso comparando a esse chamado de João Batista? Só para a gente encerrar. Fidelidade. Para mim é fidelidade, viu, Fernando? Porque, assim, foi o próprio Jesus que disse o seguinte: não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. João Batista deu a vida mais do que por um irmão, mas por uma causa, né? Jesus, tendo amado os seus, os amou até o final. João Batista foi fiel até a morte também. João Batista não negou aquilo que os olhos dele viram, não negou aquilo que a sua consciência o dirigia, porque ele era alguém conhecedor das Escrituras. Então, quando ele vê o Cordeiro, né, quando ele vê, por exemplo, Jesus, tem um momento que João tem um pouquinho de dúvida, não sei se você vai recordar desse episódio, ele tem um pouquinho de dúvida, não lembro muito bem a passagem, mas ele tem um pouquinho de dúvida, e Jesus vai falar para ele, diga para João que os cegos vêm, que os mortos ressuscitam, que os coxos são restaurados, meio que dando para ele sinais de que ele verdadeiramente era o Messias, né? Porque havia aquela profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, etc. Então, João sabia exatamente quem era o Messias, e com essa consciência, com esse amor por aquilo que tomou o seu coração, com aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, ele foi fiel até o fim. João Batista é para nós um exemplo de vida simples? É um exemplo de vida simples, de vida pacata, de vida modesta, mas é um exemplo de fidelidade a Deus, de fidelidade às Escrituras, de fidelidade ao Filho de Deus, que é aquele que ele disse: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim virá aquele que eu não sou digno de sequer desatar-lhes a sandália, e esse os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Né? Então, eu acho que o que marca, que deixa pra gente de aplicação prática sobre a vida de João Batista é fidelidade. Amém. Pastor Alisson, nossa, foi incrível a sua participação aqui, sabedoria muito profunda, muito obrigada pela sua participação, por contribuir aqui na nossa série de lives, né? Homens grandes, dos grandes homens da Bíblia, né? E João foi um grande homem da Bíblia, sim. Perfeito. Né? Como você mesmo disse, foi o maior profeta do Velho Testamento. Velho Testamento. E eu gostaria só de te agradecer e de abençoar a sua vida. Amém, amém. Sabe? Prazer foi todo meu. Quando você precisar, conta comigo. Muito obrigada. Aqui é um pouco corrido as coisas, então eu sou péssimo assim. Não é que eu sou péssimo, né? É que eu normalmente designo alguns momentos para parar e olhar celular, que senão isso me toma o dia inteiro, então não consigo dar tanta ênfase e foco assim. Não, mas sempre que precisar, conta comigo, viu, Fernanda? É um prazer, e que Deus também te abençoe nesse projeto. Amém. Que você leve bom conteúdo cristão, que você leve a palavra de Deus para muitas pessoas, que Deus, né, independente de quantidade de seguidores e tudo mais, que Ele alcance pessoas através da sua vida. O objetivo é esse, é ganhar almas e não seguidores. Né? Eu quero ganhar almas para Cristo, eu quero pregar realmente esse evangelho de arrependimento, né? Mostrando Jesus como o caminho, a verdade e a vida para a salvação. Esse é o objetivo, não tem outro. E assim, o pessoal que me segue, né? O pessoal que já te segue, né? Que entrou na live, eu gostaria de agradecer a participação. O pessoal que me segue e ainda não segue Reformar Viver, eu vou deixar o @ do Alisson aqui para que vocês acompanhem o conteúdo dele, é muito bom.
é muito relevante, é muito importante que a gente acompanhe bons influenciadores cristãos, porque nós precisamos disso, né? Desse verdadeiro evangelho sendo aí É isso aí. propagado nas redes sociais, né? Dessa forma. Muito obrigada, no fundo do meu coração. Que Jesus Disponha, Fernanda. abençoe. Eu também me coloco à disposição, se você Ótimo. precisar da gente, tá? Muito obrigada mesmo e até uma próxima oportunidade, se Então Deus tá. quiser. Abraço. Deus te abençoe. Com Abraço. Deus. Até mais. Amém. Tchau. Tchau.